Olá, tudo bem? Voltei hoje com a aula 10 de língua portuguesa. Sou a professora Juliana, da escola Coronel Júlio César. Na aula de hoje, ouviremos a história do livro Até as Princesas Soltam Pum, dos autores Ilan Breman e Ionil Zilberman. A atividade 1 é de segmentação e tem um vídeo dela. Parlenda lá em cima do piano. A atividade 2, farei a introdução ao projeto Animais do Pantanal. Esse projeto ele vai ser feito ao longo do primeiro semestre. Então, hoje só vou apresentar o projeto para as crianças. Seguiremos para os vídeos. Obrigada e boa aula! As Princesas Soltam Pum, de Ilan Breman, ilustrações de Ionit Zilberman. Quando ouvir esse som, vire a página. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: As princesas soltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga. Mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim. As princesas soltam pum, respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas, pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para a Laura e fez um gesto com o dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério, levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: Este é o livro secreto das princesas. Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. O livro secreto das princesas. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive tem um capítulo chamado Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo? O que significa isso, pai? Nesse capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro que quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: Você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim. Naquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu 2 barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum bem no instante em que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai. Quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse: A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegava a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram num caixão de vidro, para ninguém sentir o cheiro? É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que,
No dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa, se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a pequena sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse: ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água. E quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas, mesmo soltando pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha. Elas são as princesas mais lindas do mundo. Mas até as princesas soltam pum. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. Esperamos que você tenha gostado da história. Saiba mais sobre os nossos livros no site www.brinkbook.com.br. Nessa aula, usaremos essa folhinha pequenininha que está escrita Parlenda lá em cima do piano. Então vamos cantar uma vez ela para relembrar a cantiga. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi seu. São 4 linhas. Essa atividade é igual àquela da galinha do vizinho que estava toda grudada, aglutinada. E a gente tem que separar e depois na linha de baixo escrever separando as palavras. Então, primeiro eu vou pegar o lápis grafite e vou separar cada palavrinha. Então, na primeira linha é lá em cima do piano. São 5 palavras. Então, a primeira é lá. Lá, em, N, cima, C-I-M-A, do, D-O, piano, P-I-A-N-O. Vou fazer na cantiga inteira isso, separar com o lápis grafite. Tem um copo de veneno. Mais 5 palavrinhas. Tem, termina no N, termina no N, copo, termina no O, de, veneno, termina no O. Faço nas outras 2 linhas, ó. Quem bebeu morreu, 3 palavrinhas. Vou separar o quem e vou separar o bebeu. No final vai ficar o morreu. Na quarta linha, ó, o azar foi seu, mais 4 palavrinhas. Então, eu vou separar o azar, o foi e o seu, certo? Depois que eu separar as 4 linhas, vou pegar lápis colorido e vou pintar cada palavrinha de uma cor. Então, eu vou pegar essa palavrinha e pintar. A próxima não pode ser da mesma cor, então eu pego outra cor e pinto. Cada uma de uma cor, não pode ser cor igual. E assim vou pintando a cantiga, a parlenda inteira, tá? Quando eu terminar de pintar cada palavra de uma cor, eu vou escrever na linha de baixo, separando essas palavras, porque elas estão todas grudadas. E a gente não escreve grudado. A gente escreve cada palavra dando um espaço entre elas. Então, a primeira palavra é o lá. Lá, espaço em, espaço cima, do, espaço piano. Separei as 5 palavrinhas. Na de baixo já vai estar pintada, então eu vou separar também, ó. Tem, espaço espaço copo, espaço de, espaço veneno. Vou deixar as palavrinhas separadas. Vou fazer nas outras 2 linhas também. Quem bebeu morreu, o azar foi seu.
Então, essa atividade nos ajuda a perceber as palavrinhas, que cada uma elas têm as suas letras. Quando a gente for escrever a próxima, a gente tem que dar o espacinho, tá bom? E vamos lá. Põe o nome na atividade, põe a data atrás e depois a gente vai marcar um dia para receber essa atividade, tá bom? Obrigada! Projeto didático dos segundos anos, verbete de enciclopédia, Animais do Pantanal. Então, esse é um projeto que o segundo ano faz, ele é semestral. Então, todo primeiro semestre iremos trabalhar nesse projeto que eu vou apresentar agora para vocês. São os animais do Pantanal. Por que é interessante realizar um projeto que envolve a leitura de textos de divulgação científica? Permite ao aluno acesso a informações variadas, contribui para o exercício de pesquisa e de estudo, conhecer a linguagem desses textos, a forma como se organizam, os diferentes comportamentos de leitor associados a eles, analisar o sistema de escrita e refletir sobre ele. Contato com informações variadas, explicações a respeito de fenômenos e curiosidades. E por que um projeto didático sobre os animais brasileiros? Este tema encanta os alunos dessa faixa etária. Desperta a curiosidade. O fascínio que as crianças costumam ter pelos animais dá mais sentido à leitura desses textos. Ao ler sobre animais brasileiros, elas ampliam seus conhecimentos. Refletem sobre temas importantes para a nossa realidade, como a preservação dos ambientes naturais. Onde podemos encontrar um verbete? Estão presentes em dicionários, glossários, enciclopédias e outros suportes destinados à divulgação de conhecimento. Nos dicionários, os verbetes abordam questões ligadas às questões linguísticas, trazendo o significado das palavras. Já na enciclopédia, entendida como um potencial suporte deste gênero, os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência, com a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados às produções de divulgação científica. Já no contexto das enciclopédias infantis, existe um trabalho direcionado para a instrução de crianças. Busca-se aprimorar este público do conhecimento científico por meio de uma linguagem mais acessível, explorando as imagens e os recursos gráficos com a intenção de facilitar a compreensão. Temos da letra A à letra G. Temos vários suportes de enciclopédia e temos um aí que não é uma enciclopédia. Qual será que não é a enciclopédia? Na A está escrito lá, ó, Enciclopédia da Natureza. Então, nessa enciclopédia falará sobre a natureza. Então, é uma enciclopédia. A B, Explora o Mundo. Enciclopédia temática infantil. A água, o ar. Na letra C, a minha primeira enciclopédia. Animais. Podem perceber que são destinadas às crianças, né? A letra D, Enciclopédia Ilustrada do Corpo Humano. Nessa enciclopédia fala sobre o corpo. Letra E, A Bela Borboleta. A Bela Borboleta, será que é um livro de enciclopédia ou será que conta a história de uma borboleta? Bom, esse daí não é uma enciclopédia, é um livro de histórias, ó. Podem perceber que não está escrito enciclopédia,
tem nome de autor. Então, é um livro com história, uma história dentro. Então, esse daí não é. Isso que difere da enciclopédia. A enciclopédia geralmente não tem o nome do autor dentro, porque os vários temas que são escritos dentro dele são feitos por cientistas. Então, temos vários temas com várias pessoas que escreveram, tá? A letra F, enciclopédia infantil. E a letra G é um portal na internet, mas é uma enciclopédia que você pode digitar na busca o que você quer de informação aqui e vai aparecer sobre determinado assunto. Então, é uma enciclopédia também virtual. Esse é um exemplo de verbete. Então, vocês podem perceber que o verbete ele é organizado em parágrafos. Neste daí temos 4 parágrafos. Cada parágrafo traz informações diferentes. Então, no primeiro parágrafo, ele tem que ter a função de informar o que é o animal, como ele é e aonde ele vive. O título também é sempre o nome do animal, tá ok? Podem ver que esse daí é da sucuri. Tá escrito bem no meio da linha e tá centralizado. Depois, quando começa a escrever o verbete, ele vai para outra linha, dá o parágrafo. Isso aí tudo a gente vai aprender ao longo desse semestre, tá? Isso aí eu só estou trazendo um exemplo para vocês saberem o que iremos escrever. Então, no primeiro parágrafo tem que ter o que é, como ele é e onde ele vive. Os demais parágrafos, eles têm que trazer informações a respeito do tema estudado, mas não precisa ter uma ordem. Então, pode ver que no segundo está falando onde que a cobra vive perto dos córregos e dos rios e lagos. São muito rápidas, ficam até 30 minutos sem respirar, possuem hábitos, então está falando do hábito, de curiosidades. No terceiro já está falando da dieta, o que ela come, alimentação. Daí no quarto já está falando curiosidades também, utilizada para caçar. Não são venenosas. Curiosidades, tá bom? Mais para frente a gente vai saber como fazer esse verbete. Eu só estou mostrando um exemplo hoje. Então, esse daí, vai ter atividades que vão ser assim. A gente vai ter a ficha técnica, que vão ser informações, né? Informações listadas mesmo, quase uma lista. O nome do animal, a classe que ele pertence, o tamanho, peso, lugares que ela pode ser encontrada. Essa aqui é da onça. Alimentação. E vai ter, a partir da ficha técnica, que escreveremos o verbete. Para isso, temos que coletar as informações sobre os animais que iremos estudar. Isso também iremos aprender ao longo do semestre. Mas para a gente saber o que é que a gente está escrevendo, do que é que a gente está escrevendo, então, afinal, o que é o Pantanal? Onde ele fica? Então, a gente precisa saber, né? Porque a gente vai falar dos animais que vivem nesse lugar, mas a gente não sabe nem onde fica, que lugar, como ele é. Então, o Pantanal é um dos menores biomas existentes no Brasil. Sua localização está na região centro-oeste, nos estados do Mato Grosso, no sul do estado, e no Mato Grosso do Sul, no noroeste do estado, além de poder ser encontrado no Paraguai e na Bolívia. É um bioma extremamente rico quando o assunto é fauna brasileira, pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Localização do Pantanal. Esta área que abrange esse bioma chega a 220 mil quilômetros quadrados, sendo 120 mil quilômetros quadrados em solo brasileiro. No Brasil, a área pantaneira ocupa aproximadamente 2% do território do país e é o menor bioma
brasileiro. Bioma é o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes, e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Flora são a vegetação e a fauna os animais. Mapa onde o Pantanal se localiza. Então é no verdinho claro aqui, ó. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraguai e Bolívia. Fauna do Pantanal. A fauna presente no Pantanal é riquíssima, concentrando quase todos os animais que vivem no Brasil. Esse fato ocorre porque tal bioma sofre uma influência direta de 3 grandes biomas brasileiros: a floresta amazônica, o cerrado e a mata atlântica, além de ter algumas áreas com resquícios da caatinga. De acordo com a agência de notícias do IBGE, o Pantanal contém 132 espécies de mamíferos: anta, capivara, veado, onça-pintada, morcego. 85 espécies de répteis, sendo os jacarés com a maior variedade. 463 espécies de aves: tucano, arara, tuiuiu e carão. 35 espécies de anfíbios, como a rã verde. 263 espécies de peixes: pacu, pintado, bagre, traíra, dourado, piau, jaú, o maior da região.